pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 a 16. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, com base na fé. É assim que eu conheço a Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Continuemos decididamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Quanta coisa que para a gente, hein, era importante, era ganho, e que por causa de Jesus a gente vai aprendendo a considerar prejuízo. Como assim? Tudo o que se põe entre mim e Deus é prejuízo para mim, não quero. Não quero. Se uma coisa for obstáculo no meu relacionamento com Deus, na minha vida de santidade, algo que ameace a minha salvação, pode ser até, entre aspas, justa, correta, lícita. Márcio, isso não é indecente, não é imoral, isso não é ilegal, mas me afasta de Deus, então é lixo, que precisa ser varrido para fora da minha vida. E quando eu olho para trás, antes do meu encontro pessoal com Jesus, os meus planos eram tão diferentes, gente. Tá certo que eram planos de um garoto de 14 anos, mas eles estavam numa direção, e não pense você que eu iria caminhar numa direção diferente. A profissão que eu almejava, o reconhecimento que eu buscava, a expressão que eu queria ter como pessoa, a influência sobre os outros, busca de autoridade, busca de poder, não é? Quem me conhece sabe que eu não tenho o menor apreço por ser autoridade sobre ninguém hoje, não quero. Por vezes a gente precisa fazer, mas a gente faz porque é um serviço a ser prestado, e não porque você quer se colocar acima dos outros, você quer mandar, você quer se apresentar a partir do cargo, a partir do título. Isso é ridículo, 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 ridículo. É feio, né? Uma vez
eu fui num lugar já faz tempo, encontrei com uma pessoa que aparecia também em televisão, numa TV católica. Ele chegou para mim e disse assim: e aí, você não me conhece? Às vezes a gente tem tanto trabalho aqui na Canção Nova que a gente não consegue assistir a Canção Nova que a gente gostaria. Imagine outros canais. Aí eu falei para ele, eu também já descobri que não vale a pena mentir, sabe? Nem que seja para agradar os outros, né? Que às vezes, até aqui no final do Sorrindo para a Vida, uma pessoa que você encontrou uma vez na vida, 15 anos atrás, a pessoa olha para você e diz assim: tá lembrado de mim? Antes eu ficava com vergonha, ficava constrangido, disfarçava, dizia: estou lembrado. Aí a pessoa mata você, que ela vira e diz: de onde? Não caio mais nessa de jeito nenhum. Então, quando a pessoa pergunta para mim assim: está lembrado de mim? Se eu tiver lembrado, eu digo. Se eu não tiver lembrado, eu digo também: não lembro de você. Foi naquele encontro. Aí a pessoa vai falando, eu falei: 20 anos atrás. Eu falei: tem 20 anos, né? Não lembro não. E aí eu falei para ele, meu amigo, não te conheço. Nossa, precisa de ver que decepção. O homem ficou com raiva de mim. Eu poderia, na mesma medida, ter dito para ele: e você me conhece? Que coisa ridícula, que negócio mais feio, Deus do céu. Entende? Eu achar que as pessoas têm que me conhecer porque eu estou aqui no Sorrindo para a Vida, porque eu apresento um programa, porque eu estou na televisão. E aí, se a pessoa não me conhece, eu fico afetadinho, eu fico magoado, eu fico triste, estrago meu dia, faço até um inimigo. Essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Quanta coisa a gente vai deixando pelo meio do caminho por causa de Jesus. Que coisas que você considerava ganho, mas que agora com Deus você vai descobrindo que, na verdade, mais prejudicou você, mais foi prejuízo na sua vida do que ganho de verdade. E aí São Paulo diz: mais que isso, eu julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Como assim? Considero que tudo é prejuízo. Tudo que me tira de Deus, tudo que me desvia da verdade, tudo que me afasta de Jesus, tudo que me tira da santidade, tudo isso é prejuízo. Quando você descobre um tesouro verdadeiro, qualquer bagatelazinha que te atrapalhe chegar a esse tesouro é um prejuízo para você. Você vai trocar ouro por lata? Não é? Você vai se deixar comprar por quinquilharias, entregar suas verdadeiras riquezas em troco de quinquilharia? É isso que São Paulo está dizendo. E ele diz: por causa de Jesus eu entreguei tudo, por causa de Jesus eu perdi tudo. E do que Paulo estava falando? Ele estava falando dos títulos dele de doutor. Paulo era um doutor. Paulo era um dos príncipes de Israel. Não se usa a respeito dele essa palavra, porque ainda jovem ele se converteu ao Senhor. Não é? E aí é claro que ele se tornou quase que um excomungado, um abnegado, né? Dentro da sua nação, porque ele resolveu seguir a Cristo. Mas Paulo era um homem ímpar no seu país. Poucos eram como ele, tão jovem, tão sábio, instruído por um dos grandes mestres do seu país, Gamaliel. Então, você só diz: eu sou discípulo de fulano de tal, quando esse fulano de tal é alguma coisa. Várias vezes São Paulo conta isso, a palavra de Deus conta que ele era discípulo de Gamaliel, esse era o seu mestre. Era um homem distinto na sociedade. Paulo não era pobre, tá certo? Paulo tinha influência na alta sociedade. Politicamente falando, era um dos homens mais bem posicionados. Falava várias línguas, inteligentíssimo. Era um cidadão do mundo, porque Paulo tinha passaporte internacional, porque ele era cidadão romano. Na época do Império Romano,
que fazia o mundo tremer, o que não estava dominado pelo Império Romano, tremia diante do nome do Império Romano. E São Paulo, apesar de ser judeu, ele também era cidadão romano, por direito, não é nem por título comprado. Ele explica isso. E todas essas coisas que todo mundo almejava chegar na velhice com esses títulos, Paulo, jovem, já tinha isso. Além disso, a habilidade para discursar. Tanto que ele diz, quando ele se converte, não foi com argumentos, não foi com discursos persuasivos que eu vim ao encontro de vocês. Ele sabia que ele era persuasivo, ele sabia que os seus discursos eram fortes, ele sabia as ideias, era um mestre. Tudo isso, diz ele aqui, julgo prejuízo diante deste bem supremo, e por causa de Jesus, abri mão de tudo isso, e comparado com Cristo, tá certo? Considero lixo. Não é que seja um lixo, mas comparado com Deus, com Jesus e com a vida que nós recebemos dele, isso é lixo. E troco tudo, ele diz, abro mão de tudo que for necessário para ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. E isto não com a minha justiça, com os meus méritos, com os meus simples esforços que vêm da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. O que eu não consigo pelo meu esforço cumprindo a lei, eu recebo de graça por crer em Jesus Cristo. Eu recebo de mão beijada por crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, repito, e isso não com a minha justiça, que vem pelo cumprimento da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição. Como é que ele conhece Cristo? Com base na fé. E aqui conhecer não é fiquei sabendo que Cristo ressuscitou, fiquei sabendo que existe um Cristo. Não. Conhecer aqui quer dizer experimentar, quer dizer ter intimidade, quer dizer desfrutar dessa graça. É assim que eu experimento Cristo na minha vida, é assim que Jesus faz parte de mim, é assim que Ele se tornou a minha vida, é assim que Ele se tornou a minha força. Como? Não é? Como é que eu conheço? O que eu conheço? Conheço Cristo, conheço a força da sua ressurreição, conheço a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos com Ele. Mas que caminho é esse que você faz? Assim como que você experimenta isso? Pela fé. Acreditando nas promessas de Deus, indo com Jesus aonde Ele me chama para ir. E São Paulo diz, morro com Ele para ver se com Ele ressuscito. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Olha que coisa interessante, gente. Para quem está desanimado, para quem tentou e não conseguiu alguma coisa, São Paulo diz, não é que eu já tenha recebido, não é que eu tenha me tornado perfeito, não me tornei, mas eu continuo correndo atrás, eu continuo insistindo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Ele me amou, Ele veio a mim, Ele me encontrou, Ele me apaixonou, agora é a minha hora de ir ao encontro dEle. Ele me alcançou, eu sei que eu não posso alcançá-lo, mas eu tento, eu busco, eu me ponho no encalço dEle. E uma coisa, porém, eu faço, nessa tentativa de alcançar a Deus. O que eu faço? Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para frente. Meu Deus do céu, será que não está na hora da gente fazer isso? Esquecendo o que fica para trás, me arremeter para frente, seguir com a minha vida, caminhar com a minha vida. Na página 204 do livro 40 Dias na Presença do Senhor, o título desse capítulo de hoje parece doer, mas ele vem para curar.
Você lê o título, dói. Mas sabe aquela alfinetada que você dá num furúnculo para ele ser extirpado e não doer mais? É o título desse capítulo de hoje. Saber perder. Por que dói? Porque quando fala em saber perder, ninguém de nós quer saber de perder. Não só não quer saber perder, como não quer saber de perder. Mas eu não quero saber de perder. Mas as perdas acontecem, então é bom você aprender a saber transformar essas perdas em seu favor. Por quê? Porque vive triste, gente, quem não aprende a perder. Se você não aprender a perder na sua vida, você vai viver triste, porque a vida é a arte de você administrar as perdas. A gente vai se despedindo das pessoas. A gente perde o pai, a gente perde a mãe. Infelizmente, há pessoas que perdem o filho. Tem gente que perde anos da sua vida por causa de uma enfermidade. Todos os dias nós vamos perdendo juventude. Você não é mais o jovem que você foi um dia. Você não é mais aquela moçona bonita que um dia você foi. Não é? E quem está sendo, aproveita porque passa rapidinho. Não é? Por isso nós não podemos apostar todas as nossas fichas no vigor do nosso corpo, na beleza que nós temos, porque é um valor passageiro. Por que você vai trocar um valor que é eterno por um valor passageiro? Tem gente que sabe disso. Márcio, a aparência da gente é um cartão de visitas, abre portas. Abre, claro que abre. Até quando? Até um dia que você vai pôr a chave, vai tentar virar e não vai abrir mais. Então nós temos que aproveitar os dons e os favores que nós temos, sem nos apegar a eles, sobretudo quando são passageiros. A gente perde emprego, a gente perde juventude, como eu disse para você, a gente perde cabelo, a gente perde coisa, perde saúde, perde até as habilidades que a gente tem, porque a velhice vai roubando isso da gente. E se você não aprender a entregar essas coisas e converter essas mudanças em seu favor, você vai viver triste, você vai se deprimir. Vive triste quem não aprende a perder, porque as perdas fazem parte da vida. Agora olha que interessante o que a gente aprende aqui nesse capítulo, página 204, 205. Ninguém cresce se não aprender a se livrar da casca. Tem perdas que são necessárias para a gente crescer. Não é? Tem alguns animais marítimos, não é? Que eles se protegem com uma carapaça. A lagosta é um desses animais. Se ela não se livrar da casca, ela não cresce. Ela vai ficar minguada. E olha, é o desconforto que ela vive dentro daquela casca que faz ela se livrar, porque aquela casca é a segurança dela. Quantos de nós, gente, nos escondemos nas nossas seguranças, estamos encapados, estamos encarapaçados, sabe? Nas nossas seguranças, e agora a gente está desconfortável, porque a gente acha que a vida é uma coisa triste, que a vida é enfadonha, que a vida não tem graça, que você já viveu tudo que você tinha para viver. Não é que você viveu tudo que você tinha para viver, é que você está dentro da sua carapaça não te cabe mais. Aí, para a lagosta ela crescer, ela tem que achar um lugar onde se refugiar, se livrar daquela carapaça. E uma nova vai crescer nela, uma nova proteção, um novo casco, um novo escudo, até que ela precise crescer de novo. Para crescer, ela teve que perder. Você não vai crescer se você não perder. E se você não crescer, a sua vida vai ser chata. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais gosto de viver. Porque Deus não te fez por uma vida rasa, Deus não te fez por uma vida rasteira, Deus não te fez por uma vida limitada. A nossa vida, gente, tem limitações, porque nós somos humanos, nós somos criados. Mas não é essa limitaçãozinha que a gente se impõe, que está destinada a nós, não. A limitação que nós temos, pela graça de Deus, nós somos incapazes de esgotá-la.
Tem muito que a gente pode aprofundar na nossa vida. Tem muito que viver ainda, que você tem muito o que viver. Não importa a idade que você tenha, se você olha para trás e diz assim, depois dos meus 80, 90 anos, eu não tenho mais o que viver. Está sendo arrogante, desculpa. Tem muita coisa que você não viu e que você vai ver. E não estou falando só de tecnologia, estou falando da vida, do ser humano, da bondade, do altruísmo, da generosidade. Porque tecnologia, o crescimento é tão vertiginoso que a gente se sente até ameaçado. Há promessas que dentro de 5, 10 anos nós vamos estar num mundo irreconhecível de tanto avanço tecnológico, que o ser humano não está sabendo o que vai fazer com as consequências deste crescimento. Então veja, a gente achar que a gente já viu tudo na vida, que a gente sabe tudo na vida, isso é arrogância. Você tem muito o que viver, você tem muito que aprender. E olha, a pessoa que mais precisa aprender é aquela que acha que já sabe tudo. Essa precisa aprender muito, porque não sabe quase nada. Ninguém cresce se não aprender a se livrar da casca. Tem coisa que você acha que é a sua segurança, mas na verdade é a sua casca. Você se enfiou dentro dessa casa de caramujo e agora isso aí está sufocando você. Mas isso é o meu mundo, é a minha segurança. Mas não te cabe, porque você foi chamado para a eternidade. Por isso que o coração da gente anseia por algo novo. Por isso que quando a gente ouve essa palavra de Paulo, gostando ou não, a gente suspira fundo, porque ressoa lá na alma da gente. Olha, o sapo está ali com o violão dele. Se ele parar de tocar, dependendo da pancada que eu der aqui na mesa, a corda vibra lá. Pelo tom que eu bater aqui, vai vibrar lá, porque tem ressonância. Se alguém vier com outro instrumento aqui, de repente der um acorde, as cordas do violão dele vão vibrar naquela mesma proposta, porque tem ressonância. Quando a gente ouve Paulo falando dessas coisas, algo mexe dentro da gente, sabe? Até incomoda a gente não sabe dizer se é bom, a gente não sabe dizer se é ruim, a gente só sabe que vibrou algo aqui dentro. Você sabe por quê? Porque você foi feito para a eternidade. Às vezes você ouve coisas aqui no Sorrindo para a Vida, às vezes até da boca de pessoas que você nem gosta. E ninguém tem obrigação de gostar de todo mundo, ainda que essa pessoa seja da Canção Nova, ou esteja falando uma coisa de Deus. Mas você ouvindo aquela pessoa, às vezes você nem consegue mudar de canal. Você nem é simpático com a pessoa, mas você não consegue, porque algo está ressoando dentro de você. Você sabe por quê? Porque Deus está falando com você, que você é chamado a coisas maiores. Mas para isso você vai ter que ter coragem de perder a casca. Então esse capítulo do dia 35, ele é essencial para quem está ferido por uma experiência de fracasso e também para quem está sentindo que a sua vida está sem rumo. E neste capítulo há um segredo muito simples, mas extremamente poderoso de como você vencer pela fé em qualquer situação. Márcio, eu ouvi bem, eu ouvi direitinho, em qualquer situação, mas pela fé. Há um ano atrás eu encontrei com uma senhora, ela estava despedaçada. Seu filho tinha sido condenado a 38 anos de cadeia e não havia o que fazer. Não havia o que fazer. Muitas incertezas, muitas inseguranças, mas já havia sido condenado. E ela trazia essa situação em oração. E ali, numas palavrinhas que nós trocamos, eu dizia para ela: minha querida, entrega tudo isso nas mãos de Deus e confia nele. Porque essa vitória, pela perspectiva humana, está perdida. Mas pela perspectiva de Deus não está. Deus pode o que a gente não pode. Passado um ano, eu voltei a encontrá-la. Ela disse: Márcio, em poucos meses meu filho será solto. Aquela condenação
injusta, naquela totalidade de anos, foi convertida em algo suportável. E essa mulher, ela estava extasiante, ela não se cabia em si, de tanta alegria. Uma senhora, parecia uma criança, porque Deus pode nos levar a vencer em qualquer situação, mas a maneira, os critérios que Deus usa não são os critérios deste mundo, nem é a justiça desse mundo, como Paulo acabou de dizer. Então, é uma vitória, mas é uma vitória que acontece pela fé. Então eu repito, se você quer entender o que eu estou lhe dizendo, nesse capítulo aqui é um segredo simples e poderoso de como vencer pela fé em qualquer situação. Então, se você tem pedido a Deus que te ajude a vencer, então deixe que Ele ajude. Porque tem gente que pede, mas não deixa. A pessoa pede a Deus que ajude porque ela já não sabe o que fazer da vida dela. Ela não sabe. Só que quando Deus começa a mexer para ajudá-la, ela começa a recalcitrar, ela começa a resistir. Porque Deus muitas vezes nos leva a vencer tirando na vida da gente os pesos desnecessários que só puxam a gente para baixo. E louvado seja Deus que Paulo entendeu isso. Gente, Paulo sofreu muitas provações. Você acha que você sofreu provações? Leia os Atos dos Apóstolos e preste atenção no que aconteceu com Paulo. Leia, toda vez que falar dele, você anota o que ele passou, depois você faz um balanço. Faz 2 colunas, a coluna do Paulo e a sua coluna. Anota as coisas que ele viveu, anota as coisas que você viveu e depois você compara. Eu acho difícil você ganhar dele. Ele passou por muitas provações, quase perdeu a vida várias vezes, foi apedrejado até quase a morte, foi preso, naufragou, foi perseguido pelos conterrâneos dele, foi perseguido pelos estrangeiros, sofreu todo tipo de castigo, açoite, passou fome, passou frio, esteve inseguro. Tem uma situação que ele narra, que ele chegou a perder a esperança de sair com vida de uma prisão, porque ele já estava condenado à morte. Você já passou por isso? Paulo teve que renunciar praticamente a tudo que lhe dava valor na vida. Tanto que você não vê nenhuma passagem Paulo falar do pai dele, Paulo falar da mãe dele, Paulo falar de casamento, Paulo falar de filhos. Você não vê Paulo falar de herança, Paulo falar de herdeiro. Ele diz dos títulos que ele tinha só para dizer que largou. E diz porque ele estava sendo o tempo inteiro apurrinhado por algumas pessoas que se achavam muita coisa. Ele diz, então se vocês querem medir para ver quem quer mais, vocês estão falando aí, estão se arrogando, eu era tudo isso aqui. E tudo isso eu larguei por causa de Jesus. E você está se apegando a uma bagatela. Então ele praticamente deixou tudo aquilo que ele dava valor. E a cada hora ele tinha que superar uma dificuldade diferente. A cada hora, até o último momento da vida dele. E você sabe que esse homem foi martirizado. Como é que foi o final da vida de Paulo? Cortaram a cabeça dele fora, ele foi degolado. Mas mesmo vivendo tudo isso, em tudo, esse homem não perdia a alegria. Não perdia a alegria. E o melhor de tudo, quando nós lemos a palavra de Deus, é que Paulo revela o segredo que não o deixava desanimar nunca. Sabe quando Paulo desanimava? Nunca. Quem tem Deus não desanima nunca, meu irmão. Márcio, eu sou uma pessoa de Deus, mas eu tenho andado desanimado. Então você precisa pedir ao Espírito Santo que encha o seu coração. Porque às vezes a nossa vida se esvazia, mas se a gente tem o coração cheio, a nossa alegria a gente não perde, a gente não desanima. Quando eu digo a nossa vida se esvazia desses pesos, se esvazia dessas riquezas deste mundo, dos títulos deste mundo, dos favores deste mundo, mas a gente se enriquece pela presença de Deus em nós. E Paulo, ele nos mostra que segredo ele tinha para ter essa alegria constante dentro do seu coração, apesar das dificuldades. Ele diz, por causa de Jesus, eu perdi tudo. Perdeu tudo por causa de quê? Por causa de Jesus. Não é perder por perder,
É perder tendo um motivo. Por causa de Jesus, perdi tudo e considero tudo como lixo, com uma finalidade. Então veja, não é que eu considero tudo como um lixo porque eu sou um desorientado, que não sabe dar valor às coisas, até ingrato, porque muitas dessas coisas Deus fez chegar a nós. Foi até um dom de Deus na nossa vida. Como é que a pessoa considera tudo como lixo? Com uma finalidade. Ele despreza o que é menos importante para agarrar o que é mais importante. Qual é a finalidade pela qual ele considera tudo como lixo? A fim de ganhar a Cristo. Para ter Jesus eu troco tudo, para ter Jesus eu deixo tudo. Não se trata de jogar a vida fora por nada. Não é você desprezar quem você é, nem pôr no lixo o que você tem. Há um motivo para essas renúncias. Qual é o motivo pelo qual você não se pega com as pessoas? Cristo. Qual é o motivo pelo qual a vingança não governa mais a sua vida? Cristo Jesus. Qual é o motivo pelo qual você não vive buscando os prazeres e as posses deste mundo? O meu motivo é Cristo. Por que você resolveu dedicar sua vida ao Evangelho e não dedicar a você ter uma vida confortável, construir um patrimônio? Porque não dá para viver as duas vidas, não dá para agradar a dois senhores. Ou eu vou cuidar do dinheiro, ou eu vou cuidar das coisas do Evangelho para o qual Deus me chamou. Por Cristo eu deixei tudo. Você poderia investir as suas capacidades de maneiras tão diferentes? Poderia, mas só uma me interessa: dar tudo a Jesus, que deu tudo a mim. Deu tudo a mim. Há um motivo para as minhas renúncias. Há um ganho. Então, olhando na perspectiva contrária, eu digo para você, aliás, se fossem perdas vazias, se fossem perdas estúpidas, sem razão de ser, essas perdas seriam insuportáveis para mim. Cada coisa que fosse tirada de mim ia ser um sofrimento muito grande. Por que tem gente que sofre demais pelo mínimo que perde? Porque não tem um sentido para a perda da pessoa. Então ela se sente injustiçada, lesada, porque aquilo era um grande tesouro, ela batalhou muito para conseguir, roubaram isso dela. Olha, o que Jesus me ensina: se alguém vier te tomar a sua túnica, entrega também o manto. Se alguém vier te obrigar a caminhar com ele uma légua, caminha duas. Dá a quem te pedir. E não fique medindo forças com o agressor, com gente violenta, porque não vale a pena. Não é? Tem um sentido para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades. Um judeu, um conterrâneo de Jesus, não conterrâneo de Jesus, chamado Viktor Frankl, ele traduziu isso, ele resumiu isso de uma maneira esplêndida. Em poucas palavras ele dizia: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quando você tem motivo, você enfrenta qualquer coisa. Gente, eu parei há muito tempo de ficar olhando para as dificuldades. Eu busco o motivo pelo qual eu vou enfrentá-la e vou vencê-la. E pela graça de Deus, ainda jovem, né? Agora eu estou com os meus 50 anos, mas as minhas vitórias em Deus não são de agora. São de todo esse tempo de caminhada com Jesus. Em Deus, quantas coisas dificílimas eu enfrentei e venci, porque eu tinha um motivo, e o meu motivo é o Senhor. Então não é você perder por perder, mas é um perder para ter, é trocar por algo muito maior. Que algo maior é esse? Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, permitir que Deus reine na sua vida. E permitir que Deus reine na sua vida é entrar no reinado de Deus. É por isso que para quem busca agradar a Deus, o fracasso não tem o mesmo sentido que para as outras pessoas.
Gente, eu não tenho a menor dúvida de que Deus conduz a minha vida em meio aos meus acertos, em meio aos meus erros, em meio às minhas vitórias, em meio aos meus fracassos, e que Ele inclusive usa essas pequenas derrotas, esses aparentes fracassos para governar a minha vida. Então, o que para uns é abatimento, para mim é motivo de soerguimento. Quantas vezes depois de um aparente fracasso eu me senti aliviado, porque eu dei tudo o que eu podia dar e eu sabia que agora não estava mais nas minhas mãos. E esperei o momento do renascimento. E teve, Márcio. Olha eu aqui. E digo mais ainda a você. O fracasso, ele não estiola nem destrói quem obedece a Deus. O fracasso não tem poder para desbancar um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não tem. Por isso, São José Maria Escrivá, ele dizia para aqueles que seguiam Jesus. Ele dizia assim... São José Maria Escrivá é um santo que vale a pena você ler, viu, gente? Ele tem vídeos, tem filmes dele. Joga na internet, porque aí você vai poder ver ele falando. Nossa, como eu me apaixonei por esse homem a primeira vez que eu vi ele pregando. Que homem maravilhoso, que homem cheio de Deus. E São José Maria Escrivá, ele dizia para aqueles que seguem Jesus. Você segue Jesus? Então é para você também. Ele dizia assim, fracassaste? Nós nunca fracassamos. Eita! Ele é forte. Fracassaste? Nós nunca fracassamos. E ele continuava dizendo assim, puseste por completo a tua confiança em Deus? Aliás, ele afirmava, puseste por completo a tua confiança em Deus, e também não omitiste nenhum meio humano. Como quem diz, né? Quando tudo fazemos tentando agradar a Deus, até as nossas falhas cooperam para o nosso êxito. Quando aquilo que você está fazendo com o objetivo de agradar a Deus, até as suas falhas colaboram para o seu sucesso. Não tem como dar errado. Desde que você faça com fé. Desde que você use todos os meios para conseguir o que está em seu alcance fazer. Faça isso e você nunca vai fracassar. Faça isso o quê? Tenha fé e nunca desista. O que você precisa fazer para você nunca fracassar? Tenha fé e nunca desista. Repita, para você não esquecer. Tenha fé e nunca desista. Tenha fé e nunca desista. Errou. Quem que não erra, meu filho? Minha querida, quem que não erra? Eu errei, Márcio, na educação dos meus filhos. Errou. Quem que não erra? Corrija. Tenta de novo, e de novo, e de novo, e agora você tenta de outro modo, e de outro modo, até você acertar. E se você fez de tudo, sem desanimar, aí eu completo aqui com a última parte da frase, São Maria Escrivá. Você fez de tudo, sem nunca desanimar, então convença-te desta verdade. O teu êxito, o teu sucesso, o teu livramento, a tua salvação, agora, neste momento e nisso, era fracassar. Você precisava fracassar. Como parte deste plano de Deus, para a sua libertação e salvação. Você precisava passar por este fracasso. E então, e agora, Márcio? Você passou pelo fracasso? Dá graças ao Senhor e torna a recomeçar. Dá graças a Deus e começa de novo. Feche os seus olhos um pouquinho, põe as mãos sobre o seu coração. Por vezes a nossa vitória não está em chegar lá, meus queridos, mas em recomeçar. Você já pensou que em nossa vida algumas coisas precisam dar errado para que outras deem certo? Toda pessoa que entende isso, para de se lamentar e recomeça. E se você for fiel a Deus, Deus será seu sócio em tudo que você puser nas suas mãos e você não poderá fracassar. Não era fracasso, era lição. Com Deus nada é em vão, se não é bênção, é lição. E agora mais ainda, experiente e forte, confie. Tenha ânimo, avance. Quem diz que Jesus Cristo é o seu Senhor precisa entender que Ele é o Senhor também das nossas perdas. Ele nos guia não só em meio aos nossos fracassos, mas até usa dessas aparentes derrotas para nos guiar. Use as suas perdas como oportunidades para você avançar. Deixe para ir para frente, largue para poder ganhar.
Senhor, derrama sobre nós Teu Espírito Santo e dá-nos a graça nesta manhã de viver esta palavra. Que esta palavra nos ilumine, nos fortaleça. Que esta palavra, Senhor, nos dê todo o necessário para alcançarmos esta vitória que tanto necessitamos pela fé. Obrigado, Senhor.